quem foi. Vocês estão vendo uma imagem aí? Houve alguns momentos na minha vida, eu acredito que na vida de vocês também, fora dos holofotes, das grandes luzes, das grandes cidades, um sítio, uma chácara, uma fazenda, quem sabe, você, à noite, você olhar para o céu e ver o céu exatamente como está aí. Tantas estrelas. Há tantas estrelas, aparentemente há tantas estrelas que você acredita não haver espaço entre uma e outra estrela. O próximo slide, você vai ver ali, você vai perceber que é o Sol. O Sol ele é uma estrela de quinta grandeza da nossa galáxia, a Via Láctea. E vocês estão observando que o Sol lá está lá, e destacado na segunda foto mais embaixo, uma pontinha pequena. Ali é o nosso planeta Terra, em comparação ao Sol. Ou seja, o Sol, ele é 1 bilhão e 300 milhões de vezes maior que a Terra. E o próximo slide, nós temos outro planeta. Algumas pessoas dizem que não existe outros planetas. A Bíblia diz que existe em Jó. Quando eu era pequeno, isso já faz muitos anos, isso no século passado ainda, né? Eu aprendi na escola que havia Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Isso é na nossa época, né? Os mais antigos. Então as pessoas dizem que não existia outros planetas, mas eu aprendi assim. E alguns sites de notícias, principalmente o Globo, tem lançado algumas matérias de outros planetas. Há 2 meses atrás, eu compartilhei, quase 2 meses atrás, no meu Facebook, que eles descobriram um conjunto de outros planetas que tem aproximadamente 40 planetas. E eles dizem que possivelmente existem seres humanos lá. O que a Bíblia já vem dizendo há um bom tempo. Esse planeta que vocês estão vendo, ele é muito maior que o planeta Terra. A maior estrela já descoberta pelo homem na atualidade, pela astronomia, pelos astros. Os cientistas então descobriram este planeta e deram a ela, a este planeta, a essa estrela, o nome de Scott. Essa estrela faz parte da constelação Scotum. Essa estrela, Scott, é a maior descoberta pelo homem. Segundo eles, e eles trabalham com matemática, cálculos para chegar a uma precisão. Segundo eles, essa estrela Scott, ela é 5 bilhões de vezes maior que o Sol, e por sua vez é 1 bilhão e 300 milhões de vezes maior que o quê? Que a Terra. Segundo eles, a nossa galáxia, isso são dados atualizados, a nossa galáxia, a Via Láctea, é a menor do universo, com aproximadamente 200 bilhões de estrelas. E o mais incrível, segundo eles, e eu não duvido, porque Deus dá conhecimento às pessoas. Existem crianças que pequenininhas já se interessam pela astrofísica e começam a estudar desde pequeno. Matemática é comum. A grande maioria de passar de uma escola, nível médio, fundamental, tirar notas pequenas, baixas em matemática, mas sempre tem 2, 3 ou 4, no máximo, só tira 10. E a gente chega na faculdade, eu fiz administração de empresas, eu fiz ciências contábeis, esse ano eu comecei minha 7ª faculdade, então tem cálculos que é difícil, mas para algumas pessoas é fácil. Se nós pudéssemos, então, hoje, entender a complexidade, segundo eles, cálculos deles, existem 200 bilhões de outras galáxias. E a nossa é a menor do universo. Vamos ver mais um slide, para que nós possamos adentrar no tempo. Aí nós temos a constelação de Órion. Ellen White, em 3 passagens específicas, eu menciono 2. Ela diz que Jesus virá pela nebulosa de Órion. Ela diz que Jesus virá pela
revelação de olhos. Eu postei, se alguém tiver Facebook, eu tenho meu Facebook, postei lá no palestrante essa semana, ele fazendo os cálculos da velocidade da luz, de onde sai para chegar aqui, e quantos anos levaria para poder chegar até lá. Ellen White, Vida e Ensino, página 110, Primeiros Escritos, página 41, ela fala sobre a volta de Jesus. Segundo a matemática feita por esses cientistas que estudam o universo, se nós pudéssemos viajar, segundo eles, se nós pudéssemos viajar à velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo, ouçam, se nós pudéssemos viajar à velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo, da onde nós estamos até a constelação de Órion, levaríamos 1.600 anos. Se nós pudéssemos viajar à velocidade de duas sondas, New Horizon ou as sondas Voyage, a uma velocidade de 64 mil quilômetros por hora, não por segundo, agora 64 mil quilômetros por hora, levaríamos 800 mil gerações para chegarmos até a nebulosa de Órion. Pode deixar aí, irmão, ou volta no primeiro slide, por favor. O tema hoje é Pensando no Céu. Vamos abrir nossas Bíblias? Esse versículo que nós vamos ler agora, no final do sermão, não vai demorar muito, leremos novamente. 1 Coríntios 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, versículo 9. Serão alguns, se o irmão também quiser colocar, vocês têm como, quiser colocar, pode, se não pode deixar assim. Então, 1 Coríntios 2, versículo 9 diz o seguinte: vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nesse momento tua palavra está sendo aberta. Capacite-nos, Senhor, para que nós possamos ler, entender e compreender. Para que nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo. Nós possamos colocar em prática o que nós entendermos aqui nessa noite. Que eu possa falar não de mim mesmo, mas que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Algum tempo atrás, antes de lermos, para que nós possamos entender, eu assisti um vídeo e eu procurei esse vídeo e não encontrei mais. Eu gostaria de tê-lo novamente para passar nas igrejas. Eu nasci no lar adventista, mas algumas vezes, depois de uma certa idade, eu assistia novela na casa das minhas tias. Quando eu fiz a minha primeira faculdade de administração de empresas, eu assistia novela. Eu assistia as 3 novelas, 6, das 7 e das 8. E chegava atrasado na faculdade. Alguns momentos da minha vida, aqui na minha casa, em Varza Grande, às vezes, porque eu fico estudando até umas horas da madrugada, quando eu estou sozinho. A minha mãe esteve durante um mês, então eu não estudava praticamente nada. A minha mãe ainda agora, eu fico sozinho em casa, às vezes a manhã eu estou estudando, estou fazendo agora negócios imobiliários, eu fico estudando. E eu começo a ver alguns vídeos de algumas pessoas que já morreram, sejam atores ou atrizes do Brasil, que faziam novelas, alguns filmes de Hollywood, aqueles atores, aquelas atrizes americanas que assistia. Talvez o vídeo assim, pessoas que morreram, talvez você não sabia. E eu começo a assistir. Eu começo a lembrar de pessoas que quantos anos eu não via, mas elas morreram. Quantas pessoas caminham lá já descansaram do Senhor. Esse vídeo que eu queria encontrar era do Chico Anísio. Chico Anísio estava em pé parado do lado de uma televisão. E na televisão estavam passando 2 pessoas, o Mussum e o Zacarias, que fez parte dos trabalhadores. Era um período de comédia, que era comédia que não tinha malícia nem maldade, igual tem hoje, malícia, sensualidade e só besteira e palavrões. E Chico Anísio então falava daqueles 2 que ele gostava muito, que já havia morrido.
E hoje eu estou aqui falando de Chico Anísio, que também já morreu. É claro que vocês que estão aqui nessa noite, talvez não tenha falecido, descansado ninguém da família, mas talvez alguém que você amava muito, um amigo de trabalho, um amigo de uma infância. Se pudéssemos ver novamente, não é mesmo? Aí a Bíblia vem e diz em 1 Coríntios 2, versículo 9: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram a coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Muitas coisas que nós conhecemos ao longo desta vida, um dia terão fim. Jesus proclamou o céu como lugar real, e a promessa foi feita aos seus discípulos, depois que Jesus ascendeu aos céus, após sair do túmulo. Ele vai diante do Pai, ele então verifica com o Pai se o sacrifício que ele havia feito pela raça humana havia sido aceita pelo Pai, porque quando o anjo Gabriel chega e diz: Jesus, teu Pai te chama, sai para fora. Logo em seguida, a Bíblia descreve que Maria tentou tocar no pé de Jesus. Maria Madalena, Jesus disse: não me toques. Talvez Jesus tenha dito: filha, não me toques, porque eu não tenho subido para meu Pai. Ele precisava de um irmão e saber se o sacrifício que Jesus havia feito por todos nós havia sido válido. Jesus, antes de ser crucificado, ele estava ali no monte, ele estava orando, ele estava agonizando. Houve um momento que os 3 discípulos de Jesus estavam um pouco mais distantes, Pedro, Tiago e João, e Jesus estava um pouco mais na frente orando. Eles perceberam que havia ao lado de Jesus 2 outras pessoas que sabem quem são? Moisés e Elias. Moisés não entrou na terra prometida, na Canaã terrestre, porque Jesus disse: Moisés, você vai falar com a rocha. Ellen White diz que não houve antes e nem haverá depois, até a volta de Jesus, um homem tão manso quanto a Moisés. Mas teve um momento que ele perdeu as estribeiras, como nós dizemos lá no sul do Paraná, e ao invés de ele falar com a rocha, ele golpeou, e a rocha era Jesus. Ele não entrou na terra prometida, ele sobe até o Monte Nebo, e Jesus então permite que ele chegasse o Rio Jordão e a terra prometida, a Canaã terrestre. Mas então, de uma altura para frente do Monte Nebo, ninguém mais acompanhou a Moisés, porque ao longo de 40 anos, aquelas pessoas que haviam saído do deserto acompanhando Moisés murmuravam contra ele, contra Arão, queriam voltar, queriam ser escravos, porque lá tinha carne. A bomba inspiradora, a pena inspiradora, Ellen White descreve: se Deus tivesse permitido que aquela multidão soubesse exatamente o lugar que ele havia sido enterrado, ali no Monte Nebo, o monte se tornaria um monte da peregrinação. Ou seja, 40 anos não deram ouvido a Moisés e depois iriam adorá-lo. Mas Jesus então estava agonizante no monte, pouco antes de ser crucificado. Ali desce Moisés e Elias. Teve um momento que Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, para não seja como eu quero, como o Senhor quer. Jesus, olhando ao lado, ele percebe 2 pessoas que haviam nascidas no pecado. Agora eles já eram santos purificados, eles estavam no céu, e do céu eles desceram e estavam ali com Jesus no monte, pouco antes de Jesus ser crucificado. Jesus proclamou o céu. Quando Jesus, depois de 40 dias, então, ele vai até o Pai, o sacrifício foi aceito pelo Pai, ele volta e fica 40 dias e 40 noites na terra. E quando Jesus estava ascendendo aos céus, ele disse: filhos, não se turbe em vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Essa foi a promessa que Jesus fez. Aquelas pessoas testificaram e descreveram. Recomendo a você que desenvolva o hábito de pensar no céu. Mas por que, para nós como cristãos, é tão importante pensar no céu?
Pensar no céu fará você recordar de pessoas que você ama, que quando Jesus voltar ao toque da sétima trombeta, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 fala: você poderá reencontrá-los, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz de arcanjo, a trombeta de Deus, e ao som da trombeta de Deus, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, depois dessa ocasião, a volta de Jesus, se nós estivermos vivos, depois os que morrerem em Cristo ressuscitarem, pela ocasião da volta de Jesus, se nós estivermos vivos, seremos transformados e vamos encontrar com Jesus nos ares. Esta é a promessa. Pensar no céu te afastará dessa vida carnal. Colossenses 3, 2 e 5 diz: pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Olha só o que Paulo escreve: porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. E o versículo 5 diz: exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a prostituição, a paixão, a vil consciência, a avareza e a idolatria. E a idolatria pode encaixar muitas coisas, não somente imagens, mas se nós adoramos os nossos filhos mais do que a Deus, nós somos dignos de Deus. Se nós passamos o dia inteiro com o telefone em nossas mãos, muitas das vezes esbilhotando a vida dos outros, e nós não temos tempo sequer para fazer uma oração, nós não somos dignos de Deus. Pensar no céu ajudará você a perseverar e honrar os seus compromissos. Nós, como cristãos, devemos viver uma vida com propósito. Nós, como cristãos, temos que ter princípios e valores. Nós, como cristãos, não podemos negociar de forma alguma princípios e valores. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8, aqui nós temos algo especial de um homem que no passado era perseguidor. A partir do momento que Jesus aparece, então, de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Eu costumo dizer que, fora a Trindade do Novo Testamento, é a pessoa mais importante que ele escreveu para nós, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tirando Deus, que é esse, a gente sabe que são os principais, Deus, mas seres humanos, do que escrever a Bíblia, eu costumo dizer que é um dos principais, porque escreveu 14 livros, e o que ele nos deixou inspirado pelo Espírito Santo, nos ajuda em tudo que nós fazemos. E esse homem, após o próprio Jesus aparecer a ele, de Saulo ele passa a ser chamado Paulo. Houve uma transformação na vida desse homem. Ele teve encontro pessoal com Deus, assim como Maria Madalena. Maria Madalena era sobrinha de um homem que trabalhava no tabernáculo. O tio dela trabalhava no tabernáculo. Mas ainda quando jovenzinho, esse tio fez com que a própria sobrinha se tornasse prostituta. Como eu sei, um dos livros que o pastor Morris Bender escreveu, publicado pela Casa Publicadora Brasileira, Como Jesus Tratava as Pessoas, no capítulo 4 e capítulo 5, se não me engano, ele fala de Maria Madalena. Simão, o curtidor, era o tio de Maria Madalena. Simão trabalhava também no tabernáculo. Simão teve lepra, e Jesus o curou. E houve um momento que a Bíblia menciona que Simão convidou Jesus e os que acompanhavam Jesus para um jantar na sua casa. Mas lá atrás Maria Madalena já ouvira falar de um Jesus que curava, que pregava, que aconselhava, inclusive ressuscitara pessoas. Ela ouvira, mas então até então não havia entregado o seu coração a Jesus. Mas houve um momento, a Bíblia relata que uma turba enfurecida de escribas e fariseus, doutores da lei, arrastaram uma mulher pelo cabelo e atiraram ali aos pés de Jesus, numa praça diante de uma sinagoga. Apontaram o dedo para Jesus e diz: a lei de Moisés diz que tal pessoa deve ser apedrejada. E tu? Eles perguntaram a Jesus o que diz.
realmente a lei de Moisés dizia estas palavras, mas a lei de Moisés também dizia que quando uma pessoa era pega em adultério, tinha que arrastar para fora do acampamento. Era costume na época enterrar a pessoa até a metade, depois apedrejá-la. Mas para que haja adultério, arrastando a mulher, aonde estava o homem? Ela não cometeu adultério sozinha. Aqueles homens, como João Batista chamava, raça de víboras, eles estavam tentando provar Jesus. Jesus estava diante de uma multidão enorme. A Bíblia menciona que uma turma também chegou naquele momento. As pessoas abriram os caminhos porque conheciam quem eram aquelas pessoas. Víboras, como João Batista chamava, fariseus. Naquele momento, então, Jesus olha para todas aquelas pessoas sem dizer nada. Jesus, então, lentamente, ele inclina e começa a escrever o nome de cada uma daquelas pessoas que acusavam aquela mulher. A Bíblia relata que aos poucos ouviam-se pedras caindo ao chão, e aqueles que acusavam se afastavam. Um por um daqueles que chegaram nos escribas dos fariseus. Eu fico imaginando a cena naquele momento. Aquela mulher, Maria Madalena, ali aos pés de Jesus, talvez pela vergonha, porque Maria Madalena deu o nome de Magdala, porque ela saiu da região onde ela estava, foi para uma outra região, para uma cidade chamada Magdala, por isso Madalena. Eu fico então imaginando Jesus olhando fixamente para ela e filha, olhe para mim. E eu imagino a cena, Maria Madalena então levanta o rosto e olha para Jesus. Jesus pega no mão de Maria Madalena e pergunta, talvez, filha, cadê os teus acusadores? Talvez ela olha para um lado, ela olha para o outro, não enxerga. Então Jesus diz, filha, tampouco eu te condeno. Vai, não peques mais. E agora Jesus estava no jantar do tio de Maria Madalena. Bem, não se esqueça do livro, eu tenho ele em casa, morres vendo como Jesus tratava as pessoas, capítulo 4 ou 5, não me lembro, Jesus. Quando eu estava lendo esse livro, eu fiz questão de olhar atrás, porque eu ganhei aquele livro para saber como aquele homem poderia falar aquilo. Então é publicado pela Casa Publicadora Brasileira, pela nossa igreja. Jesus então estava diante daquela pessoa, e agora estou falando de Paulo, de um homem que foi mudado, assim como Maria Madalena foi mudada, e naquele jantar, na casa do tio do Simão, a Bíblia menciona que ele disse no pensamento, se esse fosse Jesus, saberia quem é esta mulher que está entrando nas portas da minha casa, uma pecadora. Ele falando da própria sobrinha que ele levara à prostituição. E aí nós conhecemos a história que Maria Madalena, então, ela tirou um vaso de alabastro. Se fôssemos hoje em dia trabalhar no serviço de uma pessoa comum, levaria mais de um ano para conseguir dinheiro para pagar aquele perfume que ela tinha naquela época. Ela despejou no pé de Jesus, ela solta o cabelo, porque as mulheres da época não podiam andar com o cabelo solto, e diante de todo mundo, quebrando paradigmas, ela solta o cabelo e seca os pés de Jesus. E o próprio Jesus diz aonde o Evangelho foi pregado, o testemunho dessa mulher deverá ser reverberado. Nós somos propriedades de Jesus, nós somos apóstolos, discípulos de Jesus, somos seguidores de Jesus, então nós devemos seguir, nós devemos fazer outros seguidores. E agora estou falando de Paulo. Ele estava agora no fim, quase no fim da vida dele, ele estava pressentindo que o fim estava próximo. Depois de uma grande viagem de navio, de barco, ele vai para Roma. O livro de Atos fala que ele fica numa casa alugada em Roma, que ao seu lado, 24 horas por dia, havia um soldado romano. Pressentindo que o fim estava próximo, 2 Timóteo 4, versículo 7, onde ele escreve: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, qual Senhor justo juiz, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, olha o que ele diz, mas também a todos os que amarem a sua vida, a todos que estiverem uma vida com propósito. Pensar no céu lembrará você de onde investir tempo, talento e tesouro. Quantas horas por dia
Jesus te dá. Você está na igreja respirando? Se fôssemos tirar 10% de 24 horas, daria um pouco mais de 2 horas, não é mesmo? Mas será que você tira pelo menos 10 minutos pela manhã, 10 minutos à noite para falar com Deus? Será que você, a algum momento da sua vida, quando a sua família dorme, você se levanta e você de joelho, você ora a Deus pedindo proteção para a sua família, para filhos e netos? Você tem feito isso? Talentos. Alguns pregadores, outros cantam na igreja, outros limpam a igreja, outros trabalham no som. Você tem dedicado tempo? Você tem feito alguma coisa na igreja? O que você tem feito com os seus tesouros? Da riqueza, dos bens que Deus tem concedido a você? Uns têm mais, outros têm menos. Lembre-se, nós não podemos fazer tudo por todos, mas sempre podemos fazer algo por alguém. Mateus 6, 19 e 21 diz: não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Pensar no céu, as suas recompensas, moldará a sua e a minha prioridade. Mateus 19, 21 diz o seguinte: disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Vem e segue. Eu moro aos 300 metros da Igreja Adventista Central de Várzea Grande. Tem a Sorpan na Ponta Magalhães. A minha casa está exatamente atrás da Sorpan. Sou corretor de imóveis, perito imobiliário, sou corretor público. Por ter terminado a teologia à tarde, não podia registrar. Eu e outro amigo meu que eu conheci quando estudava em Costa Rica, Pedrinho, em português, ele é de Várzea Grande. Ele e a esposa hoje estão terminando medicina em Florianópolis. Ele sim, ela sim, seria uma família pastoral, porque são pessoas que eu aprendi a amar na Costa Rica. Eu administro imóveis de algumas pessoas em Várzea Grande. E observo Várzea Grande, Cuiabá não é diferente. Em todos os lugares do Brasil, no mundo também não é diferente. Tem pessoas que trabalham, são trabalhadores, não ganham muito, mas também não poupam. Gastam muito em bares, festas. Ao longo da minha vida, eu gastei muito dinheiro todo. Nasci na Igreja Adventista, eu estudei com o NASP, Engenheiro Coelho, eu estudei com o IACS, no Instituto Adventista, Cruzeiro do Sul, fui para o Exército, do Exército saí da igreja. Eu publiquei um livro com o título do Arado de Bois para as universidades. E aí eu conto meus fracassos e as minhas derrotas. Se eu pudesse mudar o título do meu livro, não seria do Arado de Bois para as universidades. Seria uma vida de fracassos, derrotas e vitórias. Quando eu decidi voltar para a igreja, eu decidi estudar teologia, a minha vida mudou completamente. O que eu quero dizer para vocês é que quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, o que a Bíblia nos diz, Deus nos leva por caminhos que jamais nós pensamos passar por ele. Eu nunca pensei em estudar teologia em Costa Rica, eu nunca pensei em estudar teologia na Europa, na Espanha, eu nunca pensei em fazer semana de oração em Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Salvador, Guatemala. Eu estive em todos esses lugares. Eu nunca pensei em estar na Europa, eu nunca pensei em estar na África, Marrocos, precisamente na cidade de Tangernet, porque eles são os descendentes de Abraão também. E só consegui fazer isso porque primeiro eu decidi estudar teologia. E quando eu fui estudar teologia, eu conheci essa família, o Pedro e a Keila, e o filho dele, o Gabrielzinho, que hoje está em Florianópolis. O Gabriel está fazendo o 2º ano já de Direito. A minha vida melhorou muito mais ainda. Por quê? Quando a gente anda com pessoas que nos colocam para cima, quando a gente procura andar com pessoas que são pessoas boas aos olhos de Deus, as coisas melhoram. Quando eu procuro andar com pessoas que não estão nem aí para Deus, as coisas só vão para baixo. Eu tenho um tio que toda vez eu falei: tio, beleza? Ele começa a falar dos problemas, das dificuldades. Todos nós temos, sem exceção. Talvez você conheça a pessoa que você nem imagina que aquela pessoa está passando dificuldade, e ela está, mas ela não expõe os seus problemas. Porque quando eu trabalhei com políticos lá em Rondônia,
A pessoa chegava na Câmara de Vereadores, vindo as pessoas que trabalhavam, eu cumprimentava: e aí, meu amigo, você está tudo bem? Era a pior pergunta que podia ter feito na minha vida. Ele já vai ali na Câmara para que eu possa resolver os problemas dele. Se eu pergunto como você está, ele já começa a despejar os problemas. Mas é uma falta de educação eu ser um assessor de um político e não perguntar. Eu sei que vou ter que resolver um problema de uma maneira ou outra. Mas se fôssemos assim, a nossa vida tornaria um muro das lamentações, todo mundo se lamentando. Jesus toma sua cruz e siga. É isso que nós precisamos. Então Jesus disse: se quer ser perfeito, vai, vende que tens. Eu não estou dizendo, Jesus não está dizendo que você, ao longo da sua família, você, a esposa, os filhos, aos poucos administrarem, você tem que vender para tudo e dar para os outros. Como eu disse no começo, tem pessoas que ganham muito dinheiro, mas bebem e comem tudo. Ele não está nem aí. Eu tenho uma prima que morou 13 anos no fundo de uma das nossas igrejas. O esposo dela é um bom pedreiro. Depois de 13 anos, sendo pedreiro, saiu do fundo da igreja. Hoje não tem uma casa para morar. Eles não pagavam água nem luz, não pagavam água, não pagavam luz, não pagavam aluguel. O que fizeram com o dinheiro? É você que tem que tomar decisão. Deus ainda está me dando força para que eu possa correr atrás de adquirir algumas coisas. Eu tenho que pensar no futuro. Eu sei que eu estou ficando velho, mas eu tenho que pensar. Mas eu também posso ajudar alguém. Eu não posso fazer tudo por todos. Mas nós sempre podemos fazer algo por alguém. E lembra-se, o que ficou para trás não importa. Eu sempre digo nas minhas palestras: o importante é agora, da agora para frente, ter um rumo e ter uma direção é muito mais importante do que a velocidade. Talvez o que meus amigos adquiriram ao longo da vida deles, poupando, eu vou querer ter o que eles têm da noite para o dia. Não tem como, só se eu roubar. Mas eu ainda posso correr atrás, pensar nas belezas do céu, dá algo para esperar ansiosamente. E aqui vem Apocalipse 22, 1, 2 e 3. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono do Cordeiro de Deus. No meio da praça, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Cada mês um fruto diferente. E as folhas da árvore são para a cura das nações. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada nem de sol, porque o próprio Senhor, Deus, os iluminará, e reinarão pelos séculos dos séculos. É o que a Bíblia diz, né? Quando eu estudei teologia em Costa Rica, fora Costa Rica, o país que mais era Nicarágua. Um país administrado, governado por um ditador, por um homem de esquerda. Se você na sua casa, chegar na sua casa depois de colocar árvore da vida em Nicarágua, Managua, capital, em espanhol se diz árvore de la vida, você vai perceber lá que ele mandou fazer um monte de árvores de ferro e colocar no centro da capital, Managua, e cada árvore pagou 20 mil dólares. Muitas foram arrancadas pelas pessoas. Pelo que ele fez. E como nós lemos lá em 1 Coríntios 2, versículo 9, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Como o tempo já avançou, eu poderia dizer algumas coisas mais, mas o irmão vai preparar no final. Eu quero terminar aqui com uma cita de Ellen White. Ellen White foi convidada por um grupo de amigas para um pequeno grupo na casa de uma das pessoas, chamada Eunice Harris. Ellen White tinha, na época, 17 anos. Ellen White estava fraca, desenganada pelo médico, pela ruptura dos pulmões, com tuberculose e escarnecimento. Mesmo sendo desenganada e fraquinha, Ellen White decide ir até a casa daquelas amigas para o culto de oração. Ela vai se arrastando. No período em que Ellen White, aos 17 anos, ela morava numa cidade de Portland, Maine, um dos estados mais pobres dos Estados Unidos. Primeiros escritos, página 14. Ela descreve
Enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio e pareceu-me estar subindo mais e mais. O chamado se manifestou pela ação do Espírito Santo. Então ela estava orando. A primeira visão que Ellen White teve ali, fraquinha, 17 anos, não havia se casado ainda. Então ela teve essa visão. Lembrando que Ellen White foi uma profetisa poderosa. Houve um único momento na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia que havia uma mulher profetisa e seu esposo, presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Havia momentos que Ellen White ia para um lado e o seu esposo ia para outro lado, porque ambos tinham a missão de cumprir. Houve um momento na vida de Ellen White que ela se preocupou com a vida dos filhos. Teve um momento que ela estava do outro lado do Atlântico. Ela recebe uma carta de um dos seus filhos e dizia na carta: mãe, eu estou declinando para as coisas da igreja. Ellen White já havia casado, já havia tido 3 filhos, um havia morrendo, um corpo pequeno ainda. Ellen White, então, ela fica desesperada, porque ela havia tido já inúmeras visões. Ela sabia exatamente como será o céu. Agora o filho diz: mãe, estou declinando, não tenho interesse para coisas da igreja. Ellen White então escreve uma carta longa. No começo da carta, em cima, ela escreve: filho, somente você leia essa carta. O tempo passou. O filho de Ellen White foi trabalhar. Os nossos irmãos negros eram nos estados, lá nos Estados Unidos. O chamado de Deus naquele momento se manifesta então, e Ellen White escreve o seguinte: ela nunca mais introduziu nenhuma das suas visões dizendo o Espírito Santo ou o poder de Deus sobreveio sobre mim. Sempre quando você lê um livro de Ellen White, ela diz: foi-me mostrado. Foi-me mostrado. A primeira visão, ele aos 17 anos, ela diz: o poder de Deus, o Espírito de Deus sobreveio sobre mim. E essa primeira visão de Ellen White pode ser dividida em 2 partes. E uma das partes, Deus então leva ela até ela diz: pareceu estar subindo mais e mais alto. A segunda parte dessa visão, Deus mostra então as coisas lá no céu a ela. E ela observa então que estaria lá os irmãos Stock, que pouco antes de 22 de outubro de 1844 eles faleceram. Então ela viu que eles vão estar lá. E termino com a terceira parte dessa primeira visão dela. A terceira parte, Deus traz ela do céu então para a cidade santa aqui na terra, que será depois do milênio. Quando Deus traz ela então para a cidade santa, nós sabemos que a profecia se encontra em Zacarias 14, versículo 4, depois do milênio, Jesus vai tocar no pé no Monte das Oliveiras. O grande conflito diz que haverá um lugar especial preparado para que Deus coloque ali, purificado, e ali vai se tornar uma imensa universidade que Deus vai governar tudo o universo. Zacarias 14, versículo 4, depois do milênio. Então, nessa última parte dessa visão, ela percebe uma mesa quilométrica. Havia ali todo tipo de frutos. E ela descreve então que ela sentiu desejo de pegar um fruto e comer. E Deus disse: não, filha, ainda não. Se você comer desse fruto, você não pode voltar mais. Eu preciso que você volte. Eu preciso que você descreva. Eu preciso que pessoas leiam, que você se prepare. Um dia você estará aqui. E lá, quando ela recebeu a carta do filho, ela escreve que ela ficou preocupada. Ela queria deixar de lado a missão que Deus tinha para cuidar dos filhos. Ela diz o seguinte: a neta dela uma vez disse: filha, cuide das minhas coisas do que dos seus filhos. A irmã de Ellen White, que era gêmea, com ela não era nessa missão. Enquanto o irmão vai colocar aí no final, repita o versículo de início, mas como está escrito: as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram,
nem penetrar no coração do homem, da mulher e da criança, só as que Deus está preparando aqueles que amam. Se é esse o desejo do seu coração, de todos os dias, não importa o que você faça no trabalho, na faculdade, que você pense no céu, que você priorize as noções celestiais. O profeta Isaías, em Isaías 55, versículo 6, ele diz: busque-me enquanto eu estou perto. Busque-me enquanto eu posso ser encontrado. E complemento Isaías 55, 6 para Tiago 4, versículo 14. Diz que a minha vida, a sua vida, que a nossa vida, ela é como neblina, é como fumaça. Nós vemos por um instante e já não podemos ver. Hoje é domingo, quarta-feira, o próximo sábado, que garante que todos estarão aqui? Se esse é o seu desejo, de um dia poder abraçar aquelas pessoas que você conheceu e já não está mais entre nós, se é o sonho de você conhecer aquelas pessoas que estão na galeria de Heróis da Fé, de Hebreus 11, das quais lá embaixo está escrito: homens e